Vamos lá. Eu trouxe um versículo que diz assim, em 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E por que é tão importante, né, nós darmos testemunho daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, que nos edifica, né, edifica a nossa fé. Jesus manda nos testemunhar. A Bíblia diz em Mateus 28, 18 a 20, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os cristãos não podem dar testemunho do que viram nos tempos de Jesus, porque não estiveram lá. Mas nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Cristo em nossa vida, falando às pessoas de como Deus nos transformou, concedendo-nos perdão, paz, alegria e redenção. Podemos falar sobre a graça de Cristo e que, pelos méritos de seu sangue vertido na cruz, todo pecador arrependido pode receber pela fé o perdão e a salvação. Desse modo, podemos ser instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração do aflito pecador e ajudá-lo a se voltar para Deus com fé e confiança no Salvador. Deus pode nos capacitar para falar de seu amor, justiça e grande plano de salvação. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, hoje, pessoal, o que eu trouxe de diferente, que eu quero estar aqui tendo com vocês nesse momento, nessas 2 horas, é um momento de dar testemunho. Testemunho de algo que Deus fez na vida de vocês, que mais marcou até hoje. Algo que realmente vai edificar, né, a nossa fé. Pode ser o que você tiver para falar que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá bom? Pode ser algo que você tenha passado, uma dificuldade, e aí o agir de Deus ali, um livramento do Senhor, uma cura. Pode ser em relação a alguém próximo de você, algo que aconteceu, que você tem esse testemunho para glorificar o nome do Senhor, né? Aquilo que o Senhor fez, porque, gente, o testemunho, ele é poderoso, né? Lógico que a pessoa também que está ouvindo o testemunho, ela tem que se abrir a receber e crer, porque é como o respirar. A gente não vê o ar que a gente respira, mas a gente sabe que sem o ar a gente não vive para respirar. A mesma coisa é Deus, a gente não vê, mas a gente sente a presença dele, ele habita dentro de nós. E nós sabemos quando Deus fala conosco. Não tem como você ignorar. Eu tenho vários testemunhos, graças ao Senhor, né, de livramento, de cura, de tantas coisas. E uma delas, que eu já compartilhei, inclusive, aqui com vocês várias vezes, foi quando Deus me revelou sobre o transtorno narcisista. Eu estava passando uma situação bem complicada com uma pessoa e eu estava assim, meu Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais, o que é isso, o que está acontecendo? Né? Foram muitas bandeiras vermelhas, um alerta muito grande, foi uma coisa assim, fora do normal até então, e eu fui e falei, Senhor, o que acontece? E fui buscar no YouTube como lidar com uma pessoa. Tem uma palavra em inglês que não se traduz exatamente com a mesma clareza em português, que chama jerk. Aquela pessoa, sabe, que faz de tudo para tirar a tua paz, para te provocar. E aí eu busquei essa palavra, entrou uma doutora, que ela é especialista, ela é expert em narcisismo, e logo nesse primeiro vídeo, quando eu assisti, eu falei, o quê? Eu não estou acreditando. Meu queixo foi no chão, um peso enorme que estava nos meus ombros saiu naquela mesma hora, foi algo instantâneo. Eu tive um momento com Deus ali que eu nunca tinha tido antes. Eu me arrepiei toda, eu senti o poder de Deus dos pés à cabeça, gente. Ao mesmo tempo, né, que eu fiquei chocada, eu senti uma libertação, assim, um peso enorme saindo das minhas costas.
E Deus falando, né? Ninguém mais vai fazer isso, meus filhos. Ninguém mais vai brincar, né? Com os meus filhos. E ali eu entendi que o mundo espiritual foi mudado, contanto que hoje em dia vocês podem ver que Deus não permite mais que essas pessoas brinquem com a gente. Você pensa aí, gente, quantos anos que essas pessoas existem, estão entre nós, e praticamente ninguém tinha essa consciência, né? Hoje em dia, lógico que na palavra de Deus fala do joio, fala do perverso, fala do inimigo, fala dos filhos do diabo, mas não exatamente assim, né? Como eu achava que era uma potestade que está né? Eram espíritos que a gente não vê, que está aí no ar, sim, mas ele precisa de um corpo, de uma mente para ele agir. E isso é através das pessoas que muitas vezes estão dentro da nossa família, estão dentro da nossa casa, né? Que a gente pensa que são pessoas boas, porque eu pensava assim, esse tipo de pessoa eles vivem aí, a gente escuta nos noticiários todo dia, assassino, serial killer, é psicopata, é não sei o quê. Mas nunca imaginei que fossem essas pessoas que eu acreditava que eram amigas, pessoas que eu acreditava que eram pessoas que me amavam, porque fingiam, né? Parecer anjo de luz. Aí, quando veio a revelação de Deus, gente, foi revelação, sabe? E na palavra de Deus diz, né, que para aqueles que não creem, parece loucura, mas para nós que cremos, é total revelação e libertação do Senhor em nossas vidas. E os testemunhos, muitas vezes, eles nos ajudam, né? Muitas vezes não, sempre eles nos ajudam. Deus, eu creio que Deus envia nós na vida de pessoas e pessoas em nossas vidas, quando nós temos algum momento de dificuldade, como anjos do Senhor, porque nós somos unidade em Cristo Jesus, o Espírito Santo está em nós. Então, assim como o inimigo usa a vida de pessoas que têm amargura e ódio no coração para fazer a vontade dele, o Senhor usa nossas vidas para fazer a vontade de Deus. Né? Como diz ali, ó, autoridade para governar enquanto estivermos aqui na Terra. Eu já falei sobre isso no curso, em alguns encontros, em imersões também. Foi um curso que eu fiz do pastor Craig Hill, que ele ministra, né, o curso Veredas, é bem conhecido no Brasil também, eu já fiz, quem já fez sabe o que é maravilhoso. E ele fala sobre isso, que Deus nos deu autoridade, então nós temos autoridade através do nome de Jesus Cristo para curar, para expulsar demônios, e são sinais dos verdadeiros filhos do Senhor, né? Embora o inimigo, ele finja, né, ele copia, mas Deus nos dá discernimento de espírito, e assim a gente consegue identificar o que é que vem da parte de Deus e aquilo que não vem. A nossa intuição não falha, é Deus que está ali dentro falando com a gente. Tem algo fora do lugar aí, sabe? E é libertador, né? Para você ver como que o cuidado do nosso Criador é sobre nossas vidas, como ele nos guarda, nos protege e dá livramento e revela. É lindo demais o amor de Deus por nós, gente. E quando a gente fala do amor de Deus, por exemplo, se tem uma pessoa que está passando uma situação difícil, e você, no caso, passou por algo parecido, e você fala ali do amor do Senhor, você dá um testemunho do que Deus fez, e que Deus é capaz, e que Ele pode todas as coisas, aquela pessoa começa a se levantar, ela começa a ver luz em meio às trevas, sabe? Por quê? Porque é o amor de Deus, ele tem poder, é o nome e é o sangue de Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Há poder nisso, gente. E nós sabemos disso, porque já vivemos isso, tivemos experiências em nossas vidas. E isso não tem como a gente apagar, não tem como esquecer. E tudo sempre coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, essa moça, por exemplo, já estou terminando, essa moça veio, tentou fazer isso, tentou prejudicar, né? Tenta expor, eles vão jogando por tudo quanto é lado, sabe? No fim, sabe o que aconteceu? Ela me aproximou dessa pessoa, essa pessoa é uma bênção, hoje nós somos amigas, e ela é uma graça de pessoa. Quer dizer, ela tentou prejudicar usando essa pessoa e acabou que ela, que agora se expôs, ela saiu fora, porque eles mesmos sai fora, né, quando vem que não consegue fazer a palhaçada, a brincadeira, e essa moça bênção está próxima, né?
E eu falo, olha, Senhor, o Senhor trouxe para perto, né? Então, assim, você vê que Deus usa até essas pessoas que tentam usar a gente como saco de pancada ou brincar com a gente para nos trazer algo bom. Sempre vai ter o lado bom, porque tudo coopera para o nosso bem. Deus transforma maldição em bênção. E assim, é triste, né? Gostaria muito que ela tivesse liberta disso. E veja bem, ela passou por traumas bem parecidos com essa moça. Mas a moça perdoou as pessoas que feriram ela e ela está liberta. Ela sofreu muito por conta disso, por antes, né, de não ter conseguido perdoar. E hoje ela está liberta, mas a outra não, né? A outra não perdoou. Então tá presa, né? E o inimigo ele usa a vida dessas pessoas. Mas essa moça também foi liberta para a honra e glória do Senhor. Eu queria saber se alguém estiver aqui e quiser dar testemunho, vamos ver se a gente consegue alguns testemunhos, como eu falei, algo que Deus fez na sua vida, que marcou, que te libertou, te trouxe alguma cura. Alguém tem alguma coisa que queira compartilhar? Senão eu continuo aqui, porque o que não falta é testemunho, gente. Fiquem à vontade. A Jennifer já deu um muito forte, né, Jennifer, de confirmação que ela pediu para o Senhor. A Miriam, pode falar, Miriam. Tudo Oi, bom? Cris. Eu Oi. posso falar com o vídeo desligado? Oi? Eu posso falar assim? Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, pode sim. Eu estou naquele dia assim que eu falei, Deus, eu vou entrar nesse estudo porque eu estou precisando receber algo. Eu estou precisando ouvir uma palavra do céu, eu preciso ouvir algo do Senhor. Eu acho que talvez, né, muitas de nós, até perguntei lá, que horas que é o estudo bíblico, né? E eu falei assim, eu vou abrir aqui, Deus vai falar comigo. A Cris tem um jeitinho aí dela, assim, com a unção que Deus deu para ela, assim, ela vai falando, nem é testemunho, já vai acalmando a gente. E, assim, nem é, né, um testemunho, às vezes só as próprias palavras. Mas aí no meu coração, a gente não pode esquecer as coisas que Deus já fez por nós, né? E tem dias que a gente está, assim, tão provado, tão na luta ali, que a gente acaba, assim, não lembrando, né? Pelo menos temporariamente, não lembrando tanta coisa que Deus já tem feito para demonstrar o amor dele. E eu falei, então eu vou falar só esse pedacinho. Eu tô num relacionamento que eu ainda não sei, né? Se é assim um relacionamento abusivo, mas que é tóxico, eu sei que é. Eu não sei até que ponto eu também tenho culpa nisso tudo, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso, ele tá me ensinando, né? E eu percebi assim que muitas vezes eu sentia demais assim as coisas, as lutas desse relacionamento, mas era porque pela minha história de vida, eu às vezes estava assim me doando demais para o meu esposo e para as outras pessoas, mais do que assim a dedicação que eu tinha a Deus, né? Eu estava assim colocando eles como se fosse num patamar mais alto. Não sei se dá para entender, mas eu me recordo que logo que eu casei, eu era uma bagunça. Dizem que a gente tem que ser muito feliz e depois casar. Mas no meu caso era diferente, eu era completamente infeliz e eu pensava, eu preciso casar para mim ser feliz. E eu casei. E eu descobri que não era o casamento que ia me fazer feliz, pelo contrário. Assim que eu casei, eu já comecei a entrar em depressão. E aí eu passei por altos e baixos durante esse tempo aí, mas assim, sempre indo para a igreja, buscando Jesus e buscando ficar perto de pessoas assim de oração, sabe? Eu sempre me abriguei em Jesus. Assim, tinha dias que eu não tinha vontade, eu ia me arrastando e só Deus sabe, mas assim, Deus ia lá e falava, usava alguém para falar, e Deus teve misericórdia. Até um dia eu fazia de tudo para ser vista, eu fazia de tudo para receber um elogio, eu fazia todas as dietas malucas do espaço, porque eu estava sempre acima do peso, sempre gordinha, porque era a minha válvula de escape que crente não bebe, não fuma, mas come. E aí é assim que eu fazia para poder sentir assim um pouco de dopamina, sei lá, de prazer na vida, eu acabava comendo às vezes até escondido.
mas a gordura vinha em público. Mas aí eu sei dizer que eu fazia de tudo, assim, me detonava, tomava laxante, cheguei a ter bulimia, enfim, tudo que é coisa. O desespero de ficar bonita, de receber um elogio. Porque eu nunca achava que eu era suficiente e nem digna de ser amada. Um dia eu me cansei disso. Eu me cansei dessa busca. Eu cansei mesmo. Quando eu cansei, eu lembro que era um culto de Santa Ceia que a gente estava se arrumando para ir. Eu me lembro como se fosse hoje. Todas as roupas que eu colocava, meu marido falava assim: ah, vai com essa roupa? Tipo assim. E eu ficava assim, me sentindo mal, e ela ficava mais meia hora para trocar de roupa, para escolher uma roupa que escondesse aqui, que não marcasse aqui, que... enfim, aquela coisa toda. E eu olhei na frente do espelho e falei assim: Deus, hoje vai ser diferente. Hoje eu quero me arrumar para ti. Me ajuda a colocar uma roupa para o Senhor? E foi algo assim incrível, inacreditável. Eu coloquei uma roupa e eu fui para a igreja. E naquele dia, a hora que estava assim acontecendo o culto, Deus ministrou no meu coração assim: você tá vendo? Tinha na minha igreja tem banda que toca, tem coral, tem grupo de jovens, enfim. E Deus falou comigo assim: tá vendo? Eu estava olhando assim maravilhada, como os conjuntos estavam cantando bonito, como a orquestra estava tocando bonito, tudo assim, muito lindo. E Deus falou assim: você tá vendo tudo isso, Miriam? Daí eu falei: sim. Daí ele falou assim: isso aqui tudo é para mim e é tudo para honrar o meu nome. Aquelas, sabe? Daí eu falei assim: aham, sabe? Tipo, eu sim. Aí ele falou, aquela mesma voz falou assim: hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro país, aonde eu quiser que você esteja, porque você é minha. Mas a hora que ele falou aquele minha, eu senti assim como que se ele tivesse acontecendo uma cirurgia ali. Eu via descendo do céu um coração puro, assim, um coração tipo com o coração de uma criança, e saindo de dentro do meu peito um coração podre. Era podre, assim, sabe? Ele era meio preto, e ele trocava aquele coração e colocava em mim. E naquele dia eu senti assim uma paz muito profunda, porque eu acho que foi a primeira experiência que eu senti assim assim, eu sou amada. Eu sou alguém digna de ser amada. E daí até naquele dia até eles cantaram, acho que um hino assim, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, enfim. E aí eu sei dizer que terminou isso, eu dentro de mim não sabia explicar, não podia contar para ninguém, porque eu sabia que as pessoas iam falar que eu era louca, mas eu estava tão feliz, tão feliz. E aí nós saímos do culto e minha filha estava queimando de febre. Nós fomos parar no hospital com ela. E eu cheguei no hospital, eu, ela e meu esposo, e eu comecei a questionar Deus, assim. Naquele momento eu falei: Deus, acabei de sair de um culto maravilhoso, o Senhor falou comigo que eu era sua, que o Senhor me levava para onde o Senhor quisesse. E eu pensei que o Senhor ia me levar para Nova York, eu pensei que o Senhor ia me levar para Miami, não aqui para o hospital, Deus. É sábado à noite, tá todo mundo comendo em casa, pizza, saindo, festando, e eu tô aqui com a minha filha queimando de febre. Eu falei isso para Deus, sentada na recepção, esperando lá, e Deus falou assim na hora no meu coração: Miriam, o inimigo está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Nesse momento tem casais se separando, tem pessoas, né, acabando com as suas vidas. Você está aí, Miriam, porque eu cuido da sua família, eu cuido de você. Daí eu senti de novo Deus falar comigo no mesmo dia, foi demais para mim aquilo. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar sem parar, assim, que minhas lágrimas caíam, e o meu marido estava do meu lado, falou assim: não precisa se desesperar, a menina não está tão mal assim. Ele disse, ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava assim, chorando, mas era aquele choro de alegria, eu não podia dizer para ele, ele não ia entender nada mesmo. E eu sei dizer que nós ficamos no hospital e tivemos inúmeras experiências lá dentro. Eu só queria falar até essa parte, que foi algo que Deus tocou no meu coração, talvez ele quisesse me lembrar também do quanto eu sou especial para ele, o quanto ele se importa comigo, mesmo que
as pessoas ao redor pareçam fazer de tudo para mostrar que você não tem valor, ou, né, fazer as coisas para diminuir o seu valor. Eu senti assim como que, meu Deus, quem sou eu para um Deus tão grande lembrar de mim, né? Então, a mensagem que eu quero tocar, talvez você precise ouvir isso como um dia eu precisei ouvir. Se você não é prioridade de alguém, você é a prioridade de Deus. E essa palavra, assim, é algo que Deus está falando com alguém e comigo também. Deus tem algo especial com você. Ele não improvisa nada. Eu nunca vou me esquecer aquela experiência que eu tive. Eu não posso duvidar daquele, sabe, em meio às circunstâncias que parecem, às vezes, tão desesperadoras, eu não posso duvidar do poder de um Deus que fala com a gente. Outra vez, eu ganhei um subsídio para ir para Nova York, numa feira, com o pessoal. E daí eu fui sozinha. Eu falei assim, Deus, eu queria vir com a minha família. Deus falou assim, não, Miriam, era para você. Eu reservei isso para você. Eu sou Deus, que eu te levo para o hospital e eu te levo para Nova York. Eu levo você para onde eu quiser, Miriam. O importante não é o lugar que você vai estar, mas com a presença que você carrega. Qual é a presença que você carrega? E é isso. Eu quero deixar aqui minhas palavras. Eu acho que Deus já tá me tratando aqui. Deus abençoe. Ai, que lindo. Aí, você veio para receber e tá entregando. Quem está recebendo é quem está aqui, tá vendo? Deus é lindo. Você sabe que num dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, eu me vi ajudando pessoas. Eu estava precisando ser ajudada e quando eu vi, eu estava ajudando a pessoa. E a pessoa foi tão tocada e falou, Cris, ela se emocionou, ela falou, Cris, você está passando por uma dificuldade tão grande. E eu aqui falando do meu problema e você pôs o seu no bolso, né? E está aqui me ajudando. Mas é nesses momentos, Deus fala que quando somos fracos é que somos fortes, porque é o poder dele que age através de nossas vidas e ele sempre cuida de tudo. Também lembrei, e eu quero compartilhar com vocês uma passagem que Deus me entregou. Algumas pessoas já conhecem o meu testemunho, eu não vou estar dando testemunho hoje nos detalhes, porque isso é algo muito íntimo meu, que eu não é só quando Deus realmente põe no meu coração, tá? Mas essa passagem e o momento que eu estava ali vivendo foi algo, assim, muito, muito, muito forte de Deus. Não tem como você não saber que é Deus. Deixa eu só pegar minha Bíblia, espera só um pouquinho. Então, pessoal, também foi uma situação, eu estava no hospital, tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Era na UTI, e eu estava assim, lógico, a gente fica ali em comunhão, falando com Deus, e os medos, as preocupações que vinham na mente, e eu estava assim, orando, confiante no Senhor, porque aquela força dele dentro de mim foi assim, uma coisa que não era de mim, eu sabia que era Deus, o tempo todo ali, porque é como se ele já tivesse me falado, vai ficar tudo bem. E antes mesmo de acontecer o que aconteceu, ele já usou pessoas para se aproximar de mim para dar testemunho. Olha isso, gente. Porque eu acabei passando coisas parecidas nesses dias, e quando eu lembrei daquilo que as pessoas falaram, era como se Deus tivesse. Era como não, eu creio que foi totalmente Deus que fez aquilo acontecer, para quando acontecesse comigo, eu já tomasse posse daquilo e entendesse que foi por isso que a pessoa falou, porque com a pessoa que estava ali acontecendo também não ia ficar nada de ruim, entende? E Deus me deu, olha como ele me deu, gente. Eu estava dentro do quarto da UTI. E eu falando, né, com aquela coisa, eu estava preocupada. E tinha um quarto na frente de um bebezinho, também na UTI. Gente, eu via só a mãozinha dele assim, ó. Parecia que ele estava louvando. Ele ficava com a mãozinha assim para cima. E Deus me fez olhar para aquele quarto, é de vidro. E estava lá a passagem. Essa passagem que eu vou ler para vocês, gente. Olha. E aí você fala assim para mim, quem já não leu essa passagem? Quem não, né? Mas quando é Deus ali usando aquilo para falar com você, não tem como você não sentir essa força, essa coisa que vem de dentro para fora. É diferente de eu estar lendo uma passagem, é diferente de Deus estar falando dentro de você. Aquilo penetra de um jeito, e eu senti
aquela força, aquele poder de Deus. E eu fiquei tão confiante. E é em Isaías 41. Começa em... Deixa eu ver onde eu começo aqui. Aqui, de 9 a 13. Diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e o que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Gente, e termina aqui no 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Gente, até me arrepio aqui, mas quando eu li aquilo, eu sentia, eu sabia que Deus estava ali, que Deus estava cuidando, Deus falou, não temas, ele sabia que eu estava temendo, gente. É surreal. Eu cheguei, parece coisa de doido. Eu cheguei a olhar da janela do quarto da UTI e eu vi, eu tenho foto, tá? A cruz na nuvem. Uma cruz na nuvem. Gente, tem noção do que é isso? Pessoas que eu nunca nem tinha visto na minha vida, que mandavam um louvor e falando, Deus falou para eu te falar isso, Deus mandou esse louvor, e era mais alguma coisa que tocava. E isso aqui, gente, no caso, nessa situação, quando ele falou aqui, ó, os que pelejam contra ti, e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, porque tinham muitos, muitos, do outro lado de lá, desejando o meu sofrimento, desejando saber do meu sofrimento, do que eu estava passando, estavam felizes, vibrando, querendo saber. E Deus pega e me mostra isso aí depois, só para concluir. Eu falei, eu preciso falar algo para essa mãe. Eu senti de Deus para falar para ela que o filhinho dela ia ficar bem e que eles iam sair da UTI. E aí ela veio assim, foi assim, uma doida, né? Porque a mulher nunca me viu. E eu falei para ela, eu falei, ontem eu estava aqui e Deus falou comigo com essa passagem que está aqui, o versículo da Bíblia que está aqui no quarto do seu filho. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, que interessante. Você sabe que toda semana eu troco o versículo, eu apago, eu deixo uma semana e eu troco, e esse aqui já faz mais de 2 semanas que tá, e eu não sei por que eu não tirei. Olha isso, gente. Era porque Deus falou, deixa aí, que a pessoa que vier vai receber, é para ela. Deixa aí. Olha só, gente. E olha, o testemunho, ele nem sempre vai ser, ai, coisa maravilhosa, olha, Deus me deu isso, Deus permitiu eu ir viajar para não sei onde, Deus me deu a casa dos sonhos, né? No meu caso, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, de sofrimento, sabe? E em meio a toda aquela dor, em meio a todos aqueles medos que eu estava passando, preocupações, esse é o testemunho do que Deus fez lá dentro, naquela tempestade que eu estava vivendo. E o que eu tinha mais medo foi o que me fez, Deus me deu força, e foi o que me deu mais coragem, o que eu mais temia, depois eu estava ali, não, vai fazer, vai ser feito, vai acontecer. Mas antes eu falava, não, 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 mudou, Deus mudou. É Deus, só Ele pode fazer, gente, porque de mim, sair de mim, aquela força, aquela coragem, a certeza de que ia ficar tudo bem, jamais sairia de mim. Então, fica aqui um pouquinho desse meu testemunho. E, como eu falei, é algo que entra dentro da gente. Eu sabia, era Deus falando, era para mim, era Ele falando comigo. Entende? Não era tipo eu lendo a passagem, tá, alguém tá, que nem eu li agora para vocês. Entendeu?
para mim foi porque eu sabia que era Deus falando comigo, porque eu senti o poder dele ali, eu senti uma força, uma coisa que eu estava precisando, e ele falando, não temas, ele sabia o que eu estava sentindo. Não temas, eu estou contigo, e além de tudo isso, ó, os que desejam o teu mal, os que querem ver o teu sofrimento, os que estão orando contra a tua vida, para que você passe por coisas e tenha dor e tristeza, serão todos envergonhados e verão quem é o teu Deus, que eu cuido dos meus. Lindo demais, gente. Andréia, deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Andréia, pode falar, Andréia. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz, seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe. O testemunho que eu tenho para entregar hoje está sendo, assim, tudo confirmação do que Deus está colocando na sua boca, Cris. Eu fiquei na dúvida sobre se era isso mesmo que o Senhor queria que eu testemunhasse. E, assim, no início você vai entender o que saiu da sua boca foi o que Deus me deu na oração, e a palavra que Deus te deu agora para ler para a gente realmente foi a minha vitória, né? No começo desse ano, no mês de abril, mês de março, um oficial de justiça chegou aqui na minha casa e falou assim, olha, o seu ex-marido entrou com um processo para que houvesse a redução de pensão do seu filho. Como ele tem outra filha no norte de Minas, ele quer reduzir a pensão, você vai ter que correr, porque a audiência já é no próximo mês de abril, e você precisa arrumar um advogado para rebater, para ver se você não consegue, pelo menos, que não abaixe tanto. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu conversei com uma cliente minha, que é advogada, eu sou manicure, e conversei com ela, eu falei, você pode pegar esse processo para mim? E aí eu vou pagando conforme a gente vai fazendo a unha, eu vou abatendo para não pesar, porque eu não sei se vai reduzir mesmo e vai apertar. Ela falou, olha, André, eu não posso pegar porque a minha causa é mais INSS, né? Eu vou conversar com a minha sócia e aí ela vê se ela pega ou não. A sócia dela cobrou um valor de 3.000, porém só podia parcelar em 10 vezes e ia pesar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que vai ser? E aí o Senhor me trouxe à memória o filho de uma cliente muito antiga minha que é advogado. Eu liguei para ele, expliquei a situação, ele falou assim, eu vou pegar a sua causa. Fica tranquila, a causa, o valor é tabelado, é 3.000, eu vou parcelar aí, você pode pagar 200 por mês, porque a gente não sabe se vai reduzir ou não. Tudo bem. Ele pegou a causa, no dia da audiência eu fiquei muito angustiada, porque ele mentiu no processo, falou que ele pagava aluguel, ele entrou com muitas mentiras para que reduzisse realmente a pensão do filho. E eu orei ao Senhor muito angustiada no dia. E na oração o Senhor colocou na minha boca: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou confiante para essa audiência, porque eu sei que o Senhor está comigo. E chegando lá no fórum, o advogado começou a me orientar, ele conversou comigo, ele falou, Andréia, esse juiz, ele tem a fama de ser um juiz muito rígido, ele é ignorante, ele manda calar a boca, se ele não tiver de acordo, ele manda sair da sala. Então procura ter paz, não brigar com a outra parte, e vamos tentar, pelo menos, conseguir 20% da pensão mais as horas extras, porque aí não vai cair tanto daquilo que você já recebe. Eu falei, tudo bem. Entramos lá naquela sala, eu e o meu ex-marido, o advogado dele. Aí entrei bem apreensiva, preocupada com o juiz, e ali o juiz falou assim, olha, boa tarde a todos. O juiz, doutor Cássio, ele tinha algumas audiências agora de manhã, ele atendeu, mas agora, na parte da tarde, estranhamente, ele passou mal e precisou ir embora.
Ele precisou ir embora, ele não pôde atender a audiência de vocês, então eu vou atender a audiência de vocês. Porém, ele já deixou estipulado que menos de 20% não se cria um filho em Campinas. Então, a parte inicial do acordo é 20%. O que as partes sugerem? O advogado dele falou assim: olha, 20% para a gente está ótimo. Aí meu advogado falou: 20% mais as horas extras. Aí o juiz perguntou para o meu ex-marido: quanto que o senhor ganha de salário líquido? Ele falou: R$ 1.700. O juiz perguntou novamente quanto? Ele falou R$ 1.700. E meu advogado falou: meritíssimo, tá os orelites comprovando no processo que o valor líquido dele é 3.400. E aí o juiz falou: é 3.400, entendi. Aí o advogado dele pediu permissão para o juiz para conversar com ele lá fora para entrar num acordo. O juiz novamente perguntou para o meu advogado para confirmar o valor que ele recebia. E sim, tudo bem. Entraram os dois. O meu advogado já tinha me orientado: Andréia, vai ser uma guerra muito dura, porque ele não vai aceitar essa proposta. Ele vai lutar para reduzir. Aí, para engrandecer o nome do senhor, o advogado entrou na sala e falou assim: a gente aceita a proposta de 20% incidido sobre as horas extras. E ali eu fiquei muito feliz, glorifiquei o nome do senhor, e ali o escrivão falou assim: vai colocar em cima dos FGTS também. Meu advogado falou: não precisa. Eu olhei brava para ele, falei: vou te matar, né? Ele falou: Andréia, lá fora a gente conversa. Aí assinamos aquele documento que era para levar para a empresa, tudo para oficiar para a empresa vir depositar o valor novamente, correto, né, de acordo com a determinação do juiz. E ali no carro, eu e o advogado pegamos o mesmo Uber para vir embora. Ele falou assim: você não tem noção. Além dos 20% incididos sobre as horas extras, o juiz colocou 20% em cima de todos os adicionais que ele receber da empresa. Sobre prêmios, sobre 13º, sobre 20% de férias, tudo que ele receber a mais é para vir para você. Eu fiquei numa alegria muito grande. A hora que eu cheguei na minha casa, eu dobrei meu joelho e o Senhor falou dentro do meu coração: eu troquei o juiz hoje para poder julgar a tua causa e te dar a vitória. Porque todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que me amam. E eu fiquei numa felicidade muito grande. Quando foi no outro dia de manhã, o advogado me ligou e falou: Andréia, como a causa foi muito rápida, a gente conseguiu resolver logo, então vamos fazer o seguinte: em vez de eu te cobrar 3.000, eu vou cobrar 2.000. Pode ser assim? Vai te ajudar? Pode ser 2.000? Falei: claro que pode, Diego. Quando foi no domingo, ele me ligou novamente e falou para mim assim: Andréia, vou fazer o seguinte: como você faz a unha da minha mãe há muitos anos, então vamos deixar o processo e você vai fazer na unha da minha mãe e desconta a unha no valor do processo, não precisa me pagar nada em dinheiro. Eu falei: esse Deus é maravilhoso, era justamente isso que eu queria desde o início do processo. E para honra e glória do nosso Deus, para concluir, não tenho vergonha nenhuma em falar, a pensão caía R$ 600, ele queria reduzir para 300 para o meu filho e 300 que ele já paga para a menina. E para honra e glória do nosso Deus, a pensão vem 1.000, 1.100, 1.200, porque ninguém brinca com aquele que Deus ama. Ele e a mulher dele queriam me envergonhar, mas o Senhor me exaltou e levantou a minha cabeça e mostrou que Ele é Deus na minha vida. E é isso que eu tenho para contar, o amor maravilhoso do Pai conosco. Uau, que lindo! Eu amo saber assim esses detalhes, né? Porque, gente, foi assim que eu senti quando eu estava ali, que eu vi o que eu senti, o cuidado de Deus, totalmente nos detalhes. Ele sabia exatamente o que iria penetrar e o que iria realmente me dar a força que eu precisava. O teu testemunho, olha só os detalhes. Gente, trocou
o juiz lá foi mais do que você estava esperando. Olha só, seus filhos, você estava fazendo, você estava ali. Dependendo disso, você não está tirando nada de ninguém, você não está roubando de ninguém. Deus sabe, Deus é justo, gente. O nosso Deus, ele é justo. Muitas vezes, as pessoas, eu vejo muito isso, né, no carro, poxa, mas quando começa a ficar com esses questionamentos, eu já fico meio assim, sabe? Eu já fico meio assim, porque, lógico, existem momentos que a gente vai, né, o inimigo, ele faz de tudo para que a gente chegue a pensar, nossa, será? E agora? Não, gente, aí você tem que estar firme na fé e não deixar os medos tomar conta. Olha o cuidado que Deus teve. Você precisou fazer o quê? Nada, né? Você fez nada. Olha só, por isso Deus fala: o controle é meu. Entregue tudo para mim, porque enquanto a gente está ali tentando fazer com as nossas mãos, você vê, você tentou ali, conversou com essa paciente, né? A paciente não, a sua cliente. Ela falou que não, você aceitou, você falou, ok, né? Fazer o quê? Eu vou, mas você aceitou, você não se revoltou contra Deus, né? Você não ficou lá cobrando, enfim. E Deus, ele fez, né, a justiça através, né, dessa situação e tocou o coração de todos para mover a favor dos seus filhos, né, e a seu favor também. E ele, agora eu fiquei curiosa, e ele aceitou numa boa depois disso, ficou tudo certo, porque assim, os advogados foram lá e falaram que tudo bem, né? Ele teve que aceitar, Cris. E teve mais um detalhe. Antes disso, ele já tinha entrado no juiz em outubro. Ele entrou com a medida da pensão, redução de pensão imediata, e o juiz negou, e eu não tava, nem sabia disso. E em dezembro, ele entrou novamente para o Tribunal Superior julgar para que fosse reduzido imediatamente. E foi negado novamente. Isso eu fiquei sabendo no fórum. Então, Deus já estava trabalhando sem ao menos eu saber. Ele Uau! é muito bravo, mas tem que aceitar, é a vontade de Deus. Exatamente, quando Deus diz o sim, ninguém pode dizer o não, né? Glória a Deus por isso, que testemunho lindo. Olha, eu estou aqui já pensando, seria interessante eu colocar esse nosso vídeo no canal. Vocês me autorizam? Quem já deu testemunho? Tudo bem eu colocar no canal? Tem problema? Eu posso tirar o teu nome, não aparecer o nome e nem a tua imagem, se você Não preferir. pode aparecer, não tem problema. Pode Então, sim. pronto. Então tá. Quem não quiser aparecer, aí não fala, tá? Apareceu, eu digo, ninguém tá abrindo a câmera. Mas o que a gente pode ver que está ali junto é o cuidado de Deus nos detalhes com os seus, o amor dele. Porque ele diz: teremos aflições, mas não temas, não se desespere, pois eu venci o mundo, então você também vencerá. E a certeza da salvação eterna, né, gente? Eu fiquei vendo hoje vários reels mostrando, né, acidente de avião, as pessoas ali, aí uma moça que ela ia viajar, e o pai falou para ela ficar, e ela não foi nesse avião, e ela emocionada ali. E a gente para pensar, né? As coisas são assim, um dia a gente está aqui, de repente, pois aquela hora, para aquelas pessoas, foi ali, foi naquele dia, foi daquele jeito. Agora, para nós que ficamos, eu creio que tem uma mensagem em todas as coisas que acontecem, não só na nossa vida, mas as pessoas ao nosso redor e pessoas que a gente nem conhece, que sai aí noticiário, sempre uma reflexão, né? E o momento daquela moça que não foi nesse voo, ainda não chegou a hora dela. Eu falo também em relação à imersão. A Meise está aqui com a gente também, linda. A Meise vai estar com a gente nessa imersão, gente, curando feridas emocionais. Ela também tem testemunho forte. Meise, se você puder, dá teu testemunho também hoje aqui. É poderoso, gente. Oba, posso sim. Então, levanta a mãozinha aí que você vai ser a próxima. Eita, Glória! Gente, fiquem, porque o testemunho da Meise, a Meise foi aluna da primeira turma do curso de formação em terapeutas. Vocês vão entender, ela vai contar para vocês. Enfim, eu falo, as pessoas que estão vindo participar da imersão, é porque é a hora, é o momento que Deus escolheu para estar trabalhando essas feridas emocionais. Cada um tem a sua hora, e é na hora perfeita do Senhor.
É lógico que tem a nossa parte. Então Deus fala, ó, vai. Aí, ok, então Deus falou, eu vou. Eu sou dessas. Deus falou, vai lá, abre lá, estudo bíblico todo sábado. Ai, jura, senhor? E queimou no coração, ok, porque qual foi a razão principal de eu estar aqui aos sábados com o estudo bíblico? Porque eu pensei assim, Senhor, eu lido com pessoas que estão sofrendo, muitas não conseguem nem sair da cama, estão em depressão, ou saindo, ou entrando, por conta desses relacionamentos, essa opressão que existe no convívio com pessoas tóxicas, pessoas amarguradas que não se tratam. Então, você acaba, como uma esponja, absorvendo aquela energia, aquela coisa pesada, espiritualmente falando, que a gente sabe que tem, né? E aí eu falei, senhor, e no estudo bíblico, às vezes essa pessoa não pode ir na igreja, não tem energia, não consegue sair da cama, mas ela consegue ali clicar no celular, no link, e tá aqui junto com a gente, e escutar da palavra do Senhor, e receber luz, e começar a levantar, né? Porque Deus, gente, o amor de Deus, a palavra de Deus, ela é luz, ela é vida. Jesus é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade nos liberta. Eu já escutei de alguns relatos, a pessoa falar lá, Cris, eu estava entrando em depressão, eu estava em depressão, e através dos vídeos, dos relatos, hoje eu estou bem, eu saí de lá, glória a Deus por isso, como isso alegra o meu coração, gente, que eu falo sempre, minha oração sempre foi, Senhor, usa a minha vida, Pai, para que seja feita a tua vontade, mas usa a minha vida para levar cura, libertação para a vida das pessoas. Por isso que o inimigo, as pessoas que convivem com narcisistas, elas vêm me falar, né? Que, ai, o meu narcisista te odeia. Falou isso de você. Eu dou risada que eu falo, né? Manda ele se tratar, não põe a culpa em cima de mim, não. Vai fazer uma autorreflexão, né? Mas por quê que o inimigo, que na verdade é o inimigo que está agindo na vida dele ali com a permissão deles, lógico. Por quê? Porque sabe que está levando cura, libertação. Então, assim, está desfazendo o que eles estão tentando fazer, destruir. Aí vem Deus e liberta através das nossas vidas. Então, gente, continue orando aí pelo Ministério Despertar da Consciência, pela minha vida. E as pessoas falam, Cris, quem que te cobre em oração? Olha, quando Deus falou para eu ir, ele já me cobriu. Os anjos já estão aí me guardando. Né? E é para honra e glória do Senhor. Ok. Cris, tá me ouvindo? Vou sim. Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Ô, Cris, na verdade eu tenho vários testemunhos para dar, para glorificar o nome do Senhor. É assim, em 2008, porque assim, eu moro numa cidade desde quando eu nasci, mas por 10 anos eu morei em Curitiba. E na época que eu morei em Curitiba, em 2008, eu lembro que em uma semana eu recebi um telefonema da minha família com a notícia que o meu pai estava com câncer. E naquela mesma semana, Cris, o meu esposo também recebeu o telefonema da família dele, que o pai dele também estava com câncer. E aí a gente ficou assim desesperado, porque a gente queria vir para a nossa cidade para poder visitar, você entendeu? Mas foi no mês assim que a gente estava tão apertado financeiramente que não tinha como a gente vir. Porque seriam passagem para mim, para o meu esposo, tinha o meu filho, ida e volta, enfim, a gente não tinha condições. E aí eu me recordo que perto da minha casa, Cris, tinha um supermercado. E eu tinha feito uma compra lá, e o meu esposo tinha pegado um cupomzinho que eles iam fazer um sorteio de uma lavadora de roupa no sábado, no final da semana. E aí eu lembro que naquela semana, eu fiquei ali desesperada, orando, conversando com Deus, sabe? Para ele abrir uma porta para a gente poder conseguir vir para cá, para a cidade, né? Que meu pai e o pai do meu esposo morava. E eu lembro que quando foi no sábado, eu estava em casa e o meu telefone tocou. E aí eu fui atender o telefone, aí a moça perguntou, ela falou, escuta, eu gostaria de falar com o Renato. Aí na hora eu falei, não, meu esposo não está.
Aí ela pegou e falou: olha, aqui é do supermercado e a gente gostaria de avisar que ele foi o sorteado, o ganhador. Aí, Cris, na hora eu peguei e, nossa, agradeci muito a Deus, assim, sabe? Porque eu vi que foi algo de Deus mesmo. E aí eu peguei e fui conversar lá, né, com o gerente que eu precisava ir, levar documento, tudo, né, do meu esposo. Aí eu fui, conversei com o gerente e expliquei a minha situação, né? E falei para ele, eu falei, olha, se tivesse como me passar o dinheiro, que eu precisaria do dinheiro, né, para me poder viajar, eu expliquei, né, da questão da doença. Aí o gerente falou para mim assim, olha, Yara, eu vou te falar uma coisa, eu nunca fiz isso para ninguém, mas para você eu vou fazer. Aí ele pegou e, porque assim, geralmente quando é sorteado alguma coisa em supermercado, em alguma loja, né? Geralmente são empresários, né? Que fazem doações. E aí eu sei que no fim ele pediu para me voltar na segunda-feira, ele viu o valor da lavadora, ele me passou em dinheiro e a gente conseguiu vir visitar o meu pai, visitei o meu sogro e acabou dando tudo certo. Ai, glória a Deus por isso, tá vendo? Olha só, ele abriu as portas. Nossa, Cris, nossa, você não sabe a emoção que eu senti, Cris. Ai, que lindo, que lindo. Eu Deus é vi maravilhoso. Jesus ali totalmente, porque a gente não tinha, Cris, a gente não tinha condições. Sim. Sabe assim? Aham. Nossa, Cris, e era muita gente. Se você olhasse assim naquele baú do supermercado de cupom dentro, era imenso para sair o nome do meu marido. É desse Sabe? jeito. Nossa, eu fiquei super feliz. E tipo assim, foi que nem eu falei para você, o gerente falou, a gente não faz isso, porque, né, é algo que é doado, não tem como. E ele acabou me dando em dinheiro. Sabe? Uau. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Radiante, te juro, É, radiante eu fiquei. Eu não vi a hora que o meu esposo chegar em casa para me contar a novidade para ele. ai, que lindo, que lindo. Deus é nosso provedor. Glória a Deus por esse testemunho também. Com Obrigada, viu? certeza, ele é vivo, né? Sim, muito É vivo em obrigada. nossas Fico muito vidas. feliz. Tá bom, Cris, Deus beijo. abençoe. Beijinho. Fica com Deus. Vamos lá. Tchau. E aí, tudo bem? Tá ouvindo? Sim, tá tudo bem. Pode falar. Pronto, Cris, foi. Minha filha, que coisa linda esse Deus da gente. É muito perfeito, gente. Eu tava aqui só pensando, olhando aqui vocês, e a menina entra aí com esse testemunho da pensão idêntica à minha. Estava com uma situação complicada, igualzinha aí da menina que falou, né? Então eu orei ao Senhor e o Senhor me trouxe uma resposta em relação a isso. Eu tinha colocado uma causa na justiça 4 anos atrás, esqueci. Não veio retorno, ninguém me ligou, ninguém me procurou. Fizemos as pazes, voltamos. Eu esqueci essa causa que estava lá na justiça. 4 anos ficou guardada, mas a situação dentro de casa não mudava. Vocês entendem? Entendeu? Aí, quando eu disse, meu Deus, não resolve não, a situação não muda, porque na realidade é uma criatura que é narcisista, não vai mudar, né? Aí você não sabia, eu não sabia. Então, eu fiz um propósito ao Senhor, e como foi, 7 dias depois desse propósito que eu fiz ao Senhor, o Senhor me respondeu dessa forma, trazendo à tona uma documentação que estava esquecida na justiça 4 anos atrás. Tipo, eu coloquei essa causa 2094. 2098 foi que veio o retorno. E eu fiquei assim, né, na dúvida, porque eu digo, pronto, uma pessoa que não dava um centavo a mais. Eu tinha que levar essa criatura até a justiça. Essa criatura ia surtar dentro de casa, porque a criatura era agressiva. Eu fiquei morrendo de medo, né? E saí perguntando na igreja, aos irmãos que eu tinha mais conhecimento, como é que eu ia fazer, como é que eu ia agir. E as pessoas, chegou uma pessoa para mim, uma vizinha minha, e falou assim, filha, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não foi Deus, não, porque Deus não age com confusão, Deus não é de contenda. Isso aí vai gerar uma briga, vai gerar uma confusão, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei confusa, meu Deus. Eu digo, e agora, Jesus, o que é que eu faço? A carta está na minha mão, o juiz mandou me chamar,
E o que é que eu vou fazer? E quando eu cheguei para essa senhorinha que falou assim para mim, né? Que não fosse, que deixasse para lá, que não foi Deus, que Deus não agia na confusão. Então eu disse assim, aí chegou no meu coração, fale, abre a minha palavra que eu vou falar com você. Aí eu disse, olha, irmã, Deus está mandando falar, aí eu abri a palavra dele, que ele vai me responder. Aí eu disse, então tá certo. Então, quando eu abri, minhas irmãs, a Bíblia fechada, quando eu abro a Bíblia, que põe assim a mão, ó, em cima, aí caiu Marcos 13, 9. Quando eu começo a ler a palavra que o Senhor me deu naquele dia, a própria irmã que tinha mandado eu deixar para lá, ela disse, glória a Deus, irmã, vá-se embora. Foi Deus mesmo que falou com você e é Deus que está no negócio. Escutem só a palavra. Marcos, capítulo 13, versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados diante de governadores e reis, por amor de mim, para que lhes serves de testemunho. Essa é uma Bíblia antiga, no caso, né? Mas as mais novas, no caso, tem uma que ela fala claramente que iria me levar, naquele momento, aos juízes e advogados, para que eu testemunhasse sobre essa situação. E foi terrível, gente. Foi lindo demais. Eu chorei tanto, tanto. Olha que eu era nova convertida, viu? Não sabia nada. Não conhecia nada. Essa meio aqui, pronto, tem outra Bíblia aqui, é a mais nova, que fala assim: estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho meu. Então, a gente foi abrindo Bíblia, lendo Bíblia, e era a mesma coisa. E tem uma versão que ela diz bem claro: eu vou te entregar, eu vou te levar até a presença de um juiz e de um advogado. E você olhais por você mesmo, no caso, né? Ele começa dizendo, mas olhai por vós mesmo, na outra tradução. Eu estava vivendo uma situação terrível, minha gente. Terrível, com 3 crianças pequenas. Um homem que saía num dia, chegava com 2, 3. Recebia um valor bom, 2.098. E somente dava migalhas. Vocês acreditam? E depois desse dia, o Senhor honrou de um jeito tal, 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 que eu perdi essa pensão faz 6 meses. Vocês acreditam nisso? Faz 6 meses que eu perdi essa pensão porque ele aposentou-se e saiu da empresa. Mas eu recebi até 6 meses atrás. Para a glória do nosso Deus. Deus é lindo, tremendo, maravilhoso. Esse Deus, ele vale a pena você servi-lo, sofrer, chorar e ficar na posição, porque ele vai agir, viu? Olhe que ele é de guerra. Ele faz. Amém? Isso, tudo bem. Então, vamos começar, né? É tão bonito ouvir testemunhos, né? Ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor abençoa a vida de cada uma numa área que a gente precisa e busca, né? Então, assim, eu vejo que a mão do Senhor, ela está em todas as áreas da nossa vida, embora às vezes a gente não é que se deixa abater por algumas situações, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que viver por fé e não pelas coisas que a gente vê aqui na Terra, né? Então, o que acontece? Vamos lá. No ano de 2022, eu descobri um câncer de mama maligno, eu com 35 anos, com 3 filhos pequenos, e para mim foi um choque, sabe? E o que acontece? Lógico, a gente é humano, eu sou cristã, mas também sou humana, né? A primeiro instante eu chorei muito, na época meu esposo também chorou muito, porque foi assustador, né? Ninguém quer receber um diagnóstico desse, porque o que acontece? Mesmo a gente sendo cristão, a primeira coisa que vem na sua cabeça, meu Deus, né? As outras pessoas vão dizer, vai morrer, né? As pessoas vão dizer, vai morrer. Mas o que acontece? Não vai morrer não, gente. Por quê? Porque eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor, eu falei, Jesus, para que é tudo isso que eu vou passar? Porque eu sabia dentro de mim que não era para a morte. Embora eu sabia que o diagnóstico era pesado, era um nódulo grande que eu tinha na mama, e também tinha nódulo na axila. E eu falei para o Senhor, eu falei, Deus,
O Senhor está no controle de tudo. Eu tenho a minha vida nas tuas mãos. Então, como eu tenho certeza da minha salvação, se o Senhor quiser me levar, amém. Glória a Deus. Mas se eu for ficar, Senhor, que seja para, né? E eu sabia que era para ficar. Então eu comecei a orar e falar com o Senhor. E eu fui tomar banho nesse dia do diagnóstico. E foi um dia pesado, foi um dia difícil. E eu comecei a orar e eu cantava ao Senhor e eu dizia: Jesus, para quê? Qual é o propósito de tudo isso? E eu confesso a vocês que, lógico, o Senhor, ele é pai, ele não tem obrigação de nos responder, né? Mas e o que aconteceu? Ele apareceu para mim. E a gente fala apenas isso para pessoas que creem nesse Deus que é tão maravilhoso. E não é para algumas pessoas em específico, não, ele aparece para quem quiser. Para quem está ali, que quer pisar no profundo, que não quer ficar caminhando no raso. Você que quer caminhar no profundo, busque a ele, se derrame diante dele, não mude a sua voz, porque ele nos conhece, ele é pai, né? Nós que somos pais, nós conhecemos os nossos filhos, às vezes eles estão enganando a gente, ou tentando enganar, a gente já fica assim, tem alguma coisa nesse ângulo. Então, o Senhor, ele nos conhece profundamente, sabe? E eu orava e falava: Senhor, para quê? Qual é o propósito? Mas o Senhor não falou, mas ele apareceu para mim. E ele disse: filha, esticou as mãos para mim e disse: filha, você vai viver o maior testemunho, você vai ter o maior e vai viver o maior milagre da tua vida. E eu tô vivendo, gente, porque desde que eu entrei naquele hospital, que é um hospital de referência na minha região aqui, que eu li a palavra oncologia, eu falei: Senhor, eu estou entrando aqui de um jeito, mas eu tenho certeza, Senhor, que o propósito é muito maior e eu vou ver coisas difíceis nesse lugar. Eu sei que vai ser difícil, e foi, minha gente, porque não foi fácil. Eu cheguei lá, os médicos fazem todos os exames, né? Fizeram biópsia, que doeu muito, machucou, né? E as coisas que estavam por vir, eu orava, eu falava: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, me dá força e coragem para viver tudo isso. Porque nós que somos mulheres, para a gente olhar e, e ver todas aquelas pessoas que estão lá, muitas mulheres já estavam até sem cabelo. E eu sabia que eu ia passar por aquilo. Mas eu falava assim: Senhor, tá, eu vou passar por tudo isso, me ajuda. Porque vamos combinar, gente, que família é muito importante, mas nos momentos mais difíceis é você e o Senhor. É você e ele. A família tá ali, te conforta com uma palavra, faz uma comidinha diferente, te trata bem, te abraça, que a gente fica, né, difícil. E eu fui passando por aquele processo, eu fiz a primeira quimioterapia. Em uma semana o meu cabelo caiu. Eu consegui doar metade do meu cabelo, que eu tinha o cabelo na cintura. E eu fiquei careca. Não tinha nenhum cabelinho. Mais um pouco para frente eu já não tinha mais sobrancelha, eu não tinha cílios. E isso foi lá em dezembro, eu fiz a última quimioterapia, de 2022. Em janeiro de 23, eu fiz a cirurgia. O médico retirou por bem tirar toda a mama do lado direito. E retirou os nódulos que tinha na axila. E eu falei: Senhor, amém, eu tô aqui. Tô aqui. Tô inteira. Tava tomando morfina, porque deu mais de 50 pontos onde fica a mama. E daí tá, né? Fui passando por aquele processo de... Tinha o dreno, a minha família cuidou de mim. E nesse dia do dreno, eu fui orar e eu falei pro Senhor assim, eu já estava em casa, depois da cirurgia e tal, e eu fui orar por uma moça que estava no quarto comigo, porque ela também estava com um processo de câncer, né? E ela estava esperando para poder fazer uma cirurgia no estômago, e ela era mais jovem do que eu. E ela mal conseguia ficar sentada na cama, porque disse que doía muito, enfim. E eu fui para casa e comecei a orar por essa moça, porque eu estava assim tão anestesiada de tudo que eu estava vivendo ali, porque realmente estava anestesiada da cirurgia, que eu senti assim nem peguei o telefone dela, não orei por ela, porque eu estava ali também debilitada, né? E ali assim, ó, você fez a cirurgia, passou o tempo da anestesia, eles já te tiram do quarto ali, onde você fica, você vai para outro lugar, né? E aí
eu lembrava do nome dela, que estava escrito na placa lá, e eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu vou orar. E eu já estava em casa. Fui orar, estava na casa dos meus pais. E eu fui orar, eu comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor onde está, né? Alcança a vida daquela moça, eu não sei se ela te conhece, mas o Senhor conhece ela. Porque embora as pessoas não conheçam Jesus, mas ele conhece todo mundo que está aqui na terra. Né? Então, se a oportunidade vem para todos, mas enfim, eu comecei a orar e buscar o Senhor e dormir. Nesse sono que eu tive, 2 homens, 4, melhor dizendo, 2 pegaram embaixo do meu braço assim, eu estava deitada na cama, de branco, eles estavam todos de branco. 2 aqui e 2 na minha perna, e eles começaram a me puxar para fora da cama. E nos pés da cama tinha uma sombra escura, e aquela sombra era o inimigo. E ele falava alguma coisa lá, assim, só que eu repreendia em línguas estranhas. E eu falava, Senhor, o que é isso? E eles me tirando da cama, e eu comecei a voar com eles. Gente, aqui, ó, é só para quem crê, tá? Assim, eu não estou falando nada aqui exageradamente, eu estou falando aqui para gente que crê nesse Deus que dá essas oportunidades da gente ter experiências com ele. Não é para mim, eu sou diferente de você, não, eu não sou diferente de ninguém aqui. Todo mundo aqui tem a oportunidade de conhecer esse Deus verdadeiramente, de saber que ele é Senhor, e ele te visita, ele te dá experiências, ele te faz uma pessoa muito maior e grande diante dele mesmo, porque ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Né? Principalmente através do nosso testemunho, da nossa vida. Nós somos igreja. Nós estamos reunidos aqui, que é um culto também, né? Um culto de testemunhos, né? Então, mas nós somos a igreja. Então, onde nós formos, onde a gente vai falar do Senhor, né? E eu eu estava voando como se fosse girando com aqueles anjos ali, e quando eu olhei para o teto, não tinha um lugar onde não tinha um anjo, e eles eram lindos. Eu não conseguia ver o rosto deles, lógico, a gente não vê, mas eles estavam todos de branco, com as asas todas abertas. Gente, aquilo era lindo, vocês não têm noção. Meu Deus, gente, aquilo é tremendo. Todos esses anos de cristã, eu tenho mais de 20. Eu nunca tinha tido uma experiência tão tremenda quanto essa. E eu me lembro, e aí eles abriram um pouco daquele espaço, porque eram muitos anjos, e eles abriram um pouco daquele espaço, e quando eu consegui ver um pouco mais daquela luz que estava se abrindo ali, eles me jogaram de volta na cama. Aqui tem bastante gente que já andou em montanha-russa e vai saber que dá aquela freada quando você para na montanha-russa, né? Então foi assim. E o que aconteceu? Eles tinham tirado a minha alma do corpo ali. O meu corpo tinha ficado na cama e eles tiraram a minha alma para voar com eles. E eles me jogaram de volta. E esses tempos atrás eu consegui ter o discernimento desse sonho. O que aconteceu? Por que eu não vi mais? Porque não era o meu tempo de ir. Não era o meu tempo de subir. O Senhor me deu mais uma oportunidade. Mais uma. Todo mundo tem um tempo determinado debaixo do céu, que é tempo para nascer, é tempo para colher. Então, assim, há tempo para nascer, para crescer, para colher. Sim, falando de planta, mas falando de pessoas também. Então, assim, para mim aquilo foi tremendo. Eu acordei chorando, falei, pronto, eu vou acordar a casa toda, né? Vou acordar todo mundo. E eu vi, assim, que o Senhor, ele tem um cuidado tão grande com a gente, porque eu lembro que depois eu fiz mais 6 quimioterapia, eu fiz 3 antes da cirurgia, depois fiz mais 6. Essas judiaram mais de mim, demais, demais. Só que nessas quimioterapia, eu ficava, nas primeiras eu ficava 1h30. Nessas de 6 quimioterapia, uma por mês, eu ficava 5 a 7 horas. Então, eu ficava deitada numa maca, recebendo a quimio no braço. E aquilo gelava meu braço, eu sentia muito frio. A cidade onde tem o hospital lá é muito fria também. E eu via anjos andando naquele lugar. Eu via anjos. Às vezes, eu estava tão debilitada, mas se o Senhor tocava no meu coração, eu me levantava, arrastando aquele é tipo um lugar onde fica o soro, sabe? Tipo um carrinho assim que você vai carregando.
e aquilo no meu braço, e eu perguntava para as pessoas: você quer receber uma oração? Porque mesmo diante da minha dor, eu pensava: Senhor, é o Senhor que está aqui, é o Senhor que vai me usar, porque tem pessoas que estão ali que não têm o apoio da família, que não tinha ninguém lá para dizer assim: posso te ajudar a ir no banheiro? Gente, a quimioterapia, a primeira coisa que afeta é o teu estômago, então você fica enjoado, dá dor de barriga, né? Você não consegue comer. Por isso, muitas pessoas emagrecem muito. E eu tenho para falar para vocês que eu não emagreci 1 quilo desde que eu comecei o tratamento. Eu não emagreci. Muito pelo contrário, eu ganhei ainda alguns quilos, mas eu não emagreci. Só que eu sentia muito enjoo, eu ficava tonta, me sentia fraca. Aí o que aconteceu? Um dia eu estava em casa e eu estava já sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, sem pelo nenhum no corpo. Nenhum. E eu disse para o Senhor, eu falei: tá, Deus, né, tá bom, estou passando por esse processo, eu aceito e tudo mais. Mas, e aí? Aí o Senhor me disse assim: lembra da águia? Estou te refazendo como ela. Porque a águia, não sei se muitos sabem da história dela, quando ela sente que o bico já não está mais conseguindo bicar, sabe? Para pegar a presa, as unhas já não bracam mais, as asas já estão ficando mais velhas e tudo mais. O que acontece? Ela procura o lugar mais alto que ela conseguir para ela poder se esconder. Aí ela acha lá, ela vai se esconder. E o que ela vai fazer? Com esse bico, ela vai arrancar todas as penas, uma por uma. E depois ela vai arrancar as unhas. E por último, ela vai bater o bico na pedra até ele quebrar e cair. Porque depois vai renascer, vai nascer tudo novo de novo, e assim ela vai conseguir viver muito mais anos. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que elas vivem mais de 70 anos. Então, eu quero dizer para vocês assim, minhas queridas, que não há causa impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Às vezes nós estamos vivendo por uma situação complicada, difícil, muitas vezes por escolhas nossas. Nós escolhemos. O Senhor fala: vai pela esquerda. Você fala: vou pela direita. O Senhor fala: vá. Mas se você precisar, eu estou aqui. Porque Ele é Senhor, Ele é Pai. Então, algumas pessoas, eu ouvi de algumas pessoas: você está passando pelo processo de câncer porque você tem pecado, porque você não sei o quê. Eu falei: gente, eu não estou nem aí para o que algumas pessoas falam. Eu me importo com aquele que me deu a vida. E eu estou tendo experiências com ele, que é eu e ele. E para quem crê, porque quem não crê, Deus abençoe, minha gente. Que a hora o Senhor vai pegar. E eu creio que Deus pega. Então, assim, essas pessoas que não creem nesse Deus, eu só lamento. Porque deixam de sentir essa presença extraordinária do Senhor, essa experiência de ouvir Ele te chamar pela madrugada. E Ele não vai chamar o nome de a outra pessoa, Ele vai chamar o seu. É esse nome que Ele vai chamar. Ele vai chamar a Cris, Ele vai chamar a Blanca, Ele vai chamar a André, Ele vai chamar a Sandra. Então, Ele sabe o nome de cada um e a causa de cada um. Então, eu passei por esse processo e eu dizia: Senhor, tá bom. E eu até imaginava de novo o meu cabelo crescendo, e ele tá crescendo. O meu cabelo tá crescendo, gente. Sabe? Então, para mim, hoje está sendo tudo motivo de muita alegria. As pessoas que estão... Até hoje eu vou no hospital, né? Porque o que acontece? O médico falou para mim o seguinte: olha, a cirurgia foi um sucesso, você fez as 6 químios, né? Químio da branca, que eu passei muito mal. Eu fiz 15 radioterapia, todos os dias eu tinha que ir lá. Inclusive, quando eu ia fazer as rádios, que eu ia com um carro da prefeitura da minha cidade, porque não compensava eu ir todos os dias de carro, porque tinha um pessoal que ia, então ia só eu, mais um senhor e um motorista, então para mim compensava ir, sabe? Então eu estava todos os dias em casa.
E aí, uma parte que eu quero contar é o seguinte. Eu estava fazendo o curso da Cris. Então, eu não ouvia, eu não assistia às aulas ao vivo, porque às vezes eu não dava conta, sabe? Eu estava ruinzinha da químio, mas eu confesso a vocês que eu colocava um fone de ouvido assim, ó, e eu ia ouvindo as aulas. Eu ia escutando os testemunhos, eu ia escutando tudo que era dito nas aulas, eu tentava absorver tudo que eu podia. A Cris, acho que até o meio do curso, ela nem sabia que direito quem eu era. Ela sabia que eu era aluna, estava matriculada e tudo mais, mas eu não aparecia. Mas teve um dia que eu ainda estava em processo de químio, falei, eu vou entrar nessa aula. E a Cris sabe disso. E a Cris falou, olha, apareceu, abre a câmera, dá um oi pra gente e tal. Falei, tá, espera um pouquinho que eu vou colocar minha peruca. Porque eu tava usando peruca, gente. Eu usei peruca. Então, assim, para mim é um motivo de muita alegria, sabe? Saber, assim, que tem pessoas que são solidárias a tudo que você está vivendo, mas tem pessoas que olham para você com um olhar de nojo, tipo assim, ui, sabe? Tipo assim, ui, ela tá com câncer. Sabe? Parece que você tem uma doença contagiosa. Então, assim, eu não ligava para isso. Eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, né? Que o Senhor dê graça na vida dela, que ela veja as coisas diferentes. E quando eu fui em uma dessas consultas, que já estava no final já, um médico, um outro médico, um japonês, que me atendeu, ele folheava, sabe, o meu prontuário para frente, para trás, para frente, para trás. Daí, na época, meu marido falou assim: tá, doutor, o que está acontecendo? Tá tudo bem? E eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa e a gente não viu, né? Os exames deu alguma coisa. Daí ele falou: não, tá tudo certo. Só estou impressionado como que esse câncer não se espalhou, porque era bem grande e tinha muitos nódulos. Só que eu nem sabia quantos nódulos tinha sido tirado. Para mim era o da mama, que já tinha sido retirado com a mama, e alguns da axila, mas eu não imaginava que eram 29. O da mama tinha 8 centímetros, então não tinha como tirar um pedacinho, tinha que tirar a mama, né? E aí eu falei, gente, glória a Deus! E o médico ficou olhando para minha cara, disse, meu Deus, esses crentes são tudo doido, né? E eu falei, glória a Deus, é o Senhor que tem todo, né? E aí tá, gente, a minha vida tá seguindo. Hoje eu tenho que fazer um protocolo ainda no hospital de 5 anos. Eu vou de 3 em 3 meses buscar as cápsulas para tomar em casa. E todas as vezes que eu vou lá, eu sento do lado de alguém e eu falo, vai dar tudo certo. O Senhor está no controle da tua vida, sabe? Embora eu sinta que algumas pessoas não vão resistir, mas eu digo, o Senhor está no controle. O Senhor está na tua... Você sabia que Jesus te ama? Agora eu pergunto para vocês aqui, você já falou de Jesus para sua vizinha? Você já falou de Jesus para alguém da sua família? Que tem pessoas dentro da sua família que precisam ouvir sobre este Deus? Esse Deus, ele é tremendo, ele salva, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele tira você ele liberta você das correntes que prendem você, sabe? De qualquer situação. Basta você querer aprender e dizer assim, Senhor, abre os meus olhos, mas abre de um jeito, Senhor, que eu consiga ver verdadeiramente. Porque não é só enxergar, eu tenho que ver. Porque os teus olhos são maiores. E eu oro, a minha oração para Deus é assim, Senhor, o Senhor é aquele que está em ambientes onde eu não estou. O Senhor está ouvindo conversas que eu não ouço. E isso serve para tudo. Serve para a família, serve para um relacionamento. Tem mulheres que estão aqui, que estão presas, mas que o Senhor vai libertar. É só uma questão de tempo. Então, minha querida, eu tenho certeza, eu acho que tem aí tem um homem aqui pelo meio, né? Mas o Senhor conhece a causa de cada um. Ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar. E eu digo mais, ele fica esperando você aparecer para falar com ele. Lembra quando o Senhor aparecia todos os dias para Adão e Eva?
ele aparece. E cadê você? Você está atarefado, depois eu oro e acaba dormindo e esquece. Mas o Senhor está lá. E dê graças que ele ainda está aqui. A gente ainda tem essa oportunidade de buscar, de falar com ele, de sentir essa presença, porque vai ter um tempo que não vai existir isso. Então, se você tem essa oportunidade, quem tem ouvidos ouça, abra o teu coração e diga: Senhor, não é por força e nem por violência, porque o Senhor não quer ninguém forçado diante dele. Quando eu conheci esse Deus, que eu ouvi falar de Jesus, eu tinha 14 anos, eu tinha 2 amigas que conheciam Jesus. Mas através de um namoradinho que eu tinha na época, ele falou de Jesus, ele me ganhou para Jesus. E eu fui cobrar delas, eu disse: por que vocês nunca falaram de Jesus para mim? Então, se você que conhece Jesus, que tem a oportunidade, fale, abre a tua boca no trabalho. Às vezes no trabalho ninguém sabe nem que você é cristã. Na tua escola, na faculdade. Fale deste Deus, não se envergonhe. Então, minha querida, eu digo assim para você que o meu testemunho que está aqui, eu sou uma prova viva do que Deus pode fazer. Você acha que Deus teve misericórdia de tudo aquilo que eu vivi? Eu acho que sim, porque poderia ter sido muito pior. Entende? Eu perdi o cabelo, eu chorei muito quando eu perdi o meu cabelo. Sim, porque a gente fica estranho, né? Mas eu falei assim: Senhor, eu tô chorando agora, mas eu creio que isso é para tua glória, Senhor. Porque eu sabia que não era para a morte, né? Então, assim, você que está aqui com uma causa difícil, que está cobrando de Deus: Senhor, por que eu? Por que que tem que ser na minha vida? Por que que não é na casa da fulana, na casa do Beltrano? Por que que fulano se... Presta atenção. A Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. O Senhor tem um propósito na tua dor. O Senhor tem um propósito. A Cris tem um livro, Lapidando o Seu Diamante. Você é um diamante. Só que para se tornar um diamante, você precisa ser lapidado. E ninguém quer passar pela parte da lapidação. Dói, machuca. Ninguém quer, sabe? Aquela parte difícil. Você fala assim: meu Deus, dói, Senhor. E dói, minhas amadas, dói, meu amado, que deve ter ainda aí, acho que o Guga tá por aí, né? Mas dói. Crescer dói. Passar para o próximo nível dói. Mas as coisas que o Senhor tem para você lá em cima, você precisa passar. Você precisa, por quê? Porque é uma experiência que você vai... Deus vai usar você nessa dor para poder curar outras pessoas. A tua dor vai chegar e você vai testemunhar e vai dizer: não, eu passei por tudo isso, mas eu venci. Jesus disse isso. Olha o tamanho da dor que ele passou naquela cruz por nós, que não somos dignos. Mas ele passou. Ele passou. E ele joga na nossa cara: olha lá, eu passei tudo isso por causa de vocês. Vocês são os ingratos, né? Mas não. Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o seu filho de tal maneira, aliás, amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu único filho unigênito por amor de nós. Aí você olha para esse povo que tá tudo virado no alho. Aqui na minha região a gente fala assim, né? Tá todo mundo virado no sarengo, tá todo mundo... Não querem saber de nada com nada. É bebedeira, é isso e aquilo, e querem farra, tá tudo certo, tá tudo... E aí, gente? Quem tem a certeza da salvação, se Jesus levar agora, como teve nesse acidente aí, aqui no Brasil, do avião lá, eu estava conversando com as minhas filhas: mãe, se a gente estivesse lá? Eu falei: se fosse um propósito de Deus, aquele avião não ia cair. Mas caiu, como caiu da Chapecoense, que morreu aqueles jovens jogadores e tudo mais. Mas quantos que sobreviveram naquele acidente? Que tinham um propósito. Um deles, há pouco tempo, foi consagrado a pastor.
sabe? Então, assim, tudo Deus tem um propósito, tudo, tudo, tudo. E há um tempo para nós aqui também. Então, eu quero dizer para vocês que estão esperando, às vezes, até uma resposta de Deus. O Senhor, Ele está no controle. Eu sempre digo isso, o Senhor, Ele está no controle. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes, para nós, às vezes a gente não... Você fala, meu Deus, eu não quero, Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Mas você fala, tá bom, Senhor, eu não quero, mas o Senhor quer, então eu vou. Sabe, tem uma pastora muito querida, que eu adoro ela, a pastora Sandra. Ela diz assim que se o Senhor for, então eu irei. Então, o Senhor, ele só vai te levar a alguns lugares que ele pode te acompanhar. Se tem algum lugar que você possa ir, que ele não pode te acompanhar, não vá. Não sei até por que eu estou falando isso, mas eu acredito que vai servir para alguém aqui. Então, tem certas coisas decisões que nós precisamos tomar, que não é no grito, sabe? Não é no grito, porque as coisas do Senhor, elas nos trazem paz. Sabe aquela paz que excede o entendimento? Que as pessoas lá fora não vão entender. Que nem a minha família olhava eu lá, né, toda sem cabelo, né, toda debilitada, e eu via que eles se escondiam, né, até para chorar. Então eu falava assim, Senhor, acalma o coração desse povo. E eu falava para eles, eu falava, gente, fiquem em paz. O Senhor já me curou. E eu creio que tudo isso é para a glória do teu nome. Então, né, fiquem calmos, vai dar tudo certo, né? E deu tão certo que eu tô aqui. Gente, eu fiz o curso da Cris, eu tô fazendo mais um curso, não é para me engrandecer jamais, mas é para ajudar também outras pessoas com o meu testemunho, mas também com conhecimento, né? A gente busca o conhecimento para poder ajudar. Conhecimento é liberdade. Sabe, águia? Vocês podem ser uma também. O Senhor pode usar a vida de vocês. Ai, mas eu não sei falar. Ai, mas eu não sei orar. Ai, mas... Sabe aquela coisa da pessoa estar sempre dando desculpa? Né? A pessoa às vezes Deus quer usar muito, quer abençoar muito, mas a pessoa fica ali, ai, ninguém. Olha, vamos parar com isso. Senhor, me usa, Senhor, me dá ousadia, muda essa oração. Deus, por que eu? Ai, por que não sei? Senhor, me usa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, começa a falar de Deus, começa a abrir essa boca, começa a ser usada pelo Senhor, se deixe ser usada por Ele. Como que é ser usada por Deus? Começa a orar, a buscar. Tá lavando a louça, não tenho tempo para dobrar o joelho. Senhor, tô aqui lavando a louça, cuidando dos filhos, fazendo comida, e cuidando do marido, cuidando da casa. Tá falando com o Senhor. Liga um louvorzão lá, as crianças brigando, né? Normal, as crianças são assim, você vai lá, apazigua todo mundo e continua orando, fazendo as tuas coisas, falando com o Senhor. Vocês sabem, quem tem mais de um filho aqui sabe que o negócio é complicado, mas gente, faz parte, sabe? Então, assim, meu Deus, eu falei pra caramba, mas assim, tudo isso para dizer para vocês que o Senhor é aquele que nos sustenta. Não não se sinta desamparada, não se sinta assim, estou sozinha. Para de ficar ruminando coisas na sua cabeça. Você fala assim, meu Deus, mas Deus não fala comigo, o Senhor não está falando comigo. Você está buscando aonde? Está buscando aonde? Já abriu a palavra do Senhor? Porque Ele fala através da palavra, Ele fala através do louvor, Ele usa a nossa boca aqui, ó. Principalmente, às vezes, até nos vídeos da Cris, que mesmo falando sobre narcisismo, sempre falamos do Senhor lá. O Senhor usa ela, como usou para a minha vida, usou para a sua, que você está aqui também por causa de, né? Então, assim, minha amada, não tenha vergonha de falar desse Deus. Ele ama você, mas ele também ama aquela sua vizinha que é meio perturbada, sabe? Aquela pessoa que você pensou agora. Que você fala assim, Jesus, mata ela, ou mata ele. Não, não mata não.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor é amor, mas ele também é justiça. E essas pessoas, a Cris leu ali, que fizeram coisas contra você, às vezes a gente quer guerrear, né? Às vezes a gente quer guerrear, que a pessoa fala, ai meu Deus, eu não sei o quê. Mas não, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades. E essas guerras a gente ganha no joelho, na oração, na busca. Nós falamos aqui muito sobre isso, e às vezes as coisas da terra, as coisas que a gente vive, faz a gente ficar atribulado. O inimigo quer que você fique atribulado e não tenha tempo para ele, né? O inimigo quer isso, quer tirar o teu tempo, quer tirar a tua visão, entendeu? Porque o propósito do Senhor é muito grande na tua vida. O propósito do Senhor vai além daquilo que você pode enxergar. Se você pudesse contemplar aquilo que o Senhor tem na tua vida, meu Deus! Olha a história de José. Se José conseguisse ver a história dele quando ele se tornou governador, você acha que ele ia querer passar por todo aquele processo? Ser vendido pelos irmãos, ser condenado à prisão, sendo que ele não tinha culpa, ele era inocente. Então, meus queridos, minhas queridas também, né? Eu digo para vocês assim que o Senhor, ele é bom. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. E para vocês, e para encerrar também aqui, que, meu Deus, eu falei bastante, creiam, creiam, creiam. Creiam somente que o Senhor, ele pode todas as coisas. Ele é aquele que entra com providência na sua situação mais difícil, mais complicada. Não deixe o inimigo te cegar. Porque às vezes as coisas aqui da terra deixam a gente atribulada, né? Acontece uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas creiam que o Senhor, ele faz milagre, ele faz, ele entra com providência naquilo que você pede, mas peça, fale, não é só mentalizar, né? Claro que a gente tem coisas que a gente só fala com Deus no pensamento, né? Mas é isso, Cris, eu acho que, meu Deus, eu falei pra caramba aqui. Nada, falar pra caramba, tá falando coisas importantes, Deus, né, usou sua vida aí poderosamente, eu fico tão feliz que vai ficar lá no canal, porque aí tem 130 mil que estão lá que podem assistir também, é muito edificante, é muito poderoso, e realmente, gente, quando ela veio, ela comentou comigo no privado que ela não ia poder estar participando muito das aulas, porque ela estava em processo de quimioterapia, que ela estava com câncer de mama, e eu falei, gente, como assim? Eu falei, meu Deus, que moça forte! Eu não conseguiria fazer um curso, né? E passando por uma situação dessa. Eu falei, nossa, como... E aí, depois, porque como são várias pessoas que eu converso, eu não associei que era a mesma pessoa. E durante as aulas, ela estava ali, mas sempre com a câmera fechada e tal, e um dia eu chamei. Aí ela veio, né, eu falei, você pode abrir a câmera? Eu não sabia, não tinha associado que era a mesma pessoa que estava fazendo tratamento, né? Aí, quando você falou, peraí que eu vou buscar minha peruca, aí eu lembrei, eu falei, gente, é ela, né? Ai, achei tão lindo. E depois desse dia, nunca mais ela parou de aparecer, ela estava sempre com a gente ali, ou se não, estava ali ouvindo, né? Mas, assim, foi lindo, Deus usou a vida dela. Até hoje eu faço isso, Meise, na formatura do curso, é o culto de gratidão a Deus pelos meses que a gente passa ali juntos, tudo que Deus faz em cada encontro que a gente tem, né? Até hoje eu faço isso, a formatura é sempre o culto de gratidão ao Senhor. E foi algo que Deus colocou no seu coração, e Ele falou ao meu coração, quando você deu a ideia, nossa, queimou aqui. Aí eu falei, gente, que ideia maravilhosa, perfeito, né? Então, Deus, Ele é lindo, gente, Ele é lindo. E eu fico muito feliz que a imersão, né, Meise, curando feridas emocionais, tem tudo a ver, né, com o que você falou hoje aqui também, né? Porque vai doer, sim, dói, mas tem que doer para não doer mais, né? Tem que cicatrizar, porque senão a ferida continua lá. E eu tenho orado por isso, para que as pessoas, né, que estão nesse processo agora, que é o momento deles, que se levante e venha participar com a gente, porque vai ser lindo, vai ser poderoso, e eu sei que Deus vai estar curando, libertando. Mais um passo, né? Mais alguns passos nesse processo de cura da nossa alma. Muito lindo hoje, estou muito feliz, foi algo diferente que Deus colocou no meu coração. Gente, fazem 2 semanas que a gente não teve estudo bíblico, né?
E normalmente, quando estamos aqui, Deus já me fala o que é para falar no próximo. E eu comecei a pensar, gente, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Que eu não estou ouvindo a sua voz. O que é para falar, né? Porque, assim, 2 semanas, aí teve algumas coisas que aconteceram que aí eu tive que remarcar, e aí eu andando aqui na praia, tô de férias, na semana que vem volta a rotina normal, aí eu andando, eu falei, gente, nem mandei o link ainda, né? Já avisei que vai ter o estudo, uns minutos antes eu fui aqui um pouquinho na piscina, dei um mergulho ali, tomei um solzinho, aí eu preciso correr lá para tomar banho, porque vai começar o estudo. E daí fiz um vídeo rapidinho, falei, vamos lá, pessoal, venham porque vai ser algo diferente hoje. Deus falou, escute os testemunhos, conte um pouquinho do seu testemunho e dê a liberdade para as pessoas também testificarem, ali, testemunharem o que eu tenho feito na vida delas e através delas, deles. E pronto, não imaginei que ia acontecer o que ia acontecer, você chegou depois, fiquei muito feliz e olha, caiu perfeito para a gente fechar com chave de ouro. Muito lindo, aproveitando o mês que a gente chegou até aqui, né? Você pode encerrar com uma oração para nós? Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, um domingo maravilhoso. E daqui a pouco tem vídeo lá no canal, viu? Eu tô de férias, mas eu não paro, não. Deus é lindo. Boa noite. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela oportunidade de poder estarmos aqui reunidos hoje e também poder ouvir alguns testemunhos de pessoas que passaram por alguma situação que não foi tão, né, na hora parece desesperador, mas o Senhor é aquele que nos dá essa paz que excede o entendimento. Muitas pessoas até nos questionam, nossa, mas você fica nessa situação assim, meio calada, mas Senhor, nós sabemos que é o Senhor que nos traz essa paz. Nós cremos que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Deus, que o Senhor comece a tirar escamas dos olhos dessas pessoas que estão aqui. Deus, o Senhor é aquele que dá um direcionamento, que traz uma resposta. Deus, visita essas pessoas nessa madrugada. Ou, Senhor, nessa semana, nesses dias. Fala, Deus, verdadeiramente com esses corações. Traz uma resposta, Senhor. Não que o Senhor deva alguma coisa para nós, porque o Senhor não deve. Mas o Senhor é aquele que traz, Deus, a paz. O Senhor é aquele que traz a resposta. O Senhor é aquele que mostra o caminho. Deus, nós fazemos escolhas, mas o Senhor é aquele que nos ajuda em cada uma das nossas escolhas. Deus, poderoso e santo, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e está fazendo na vida dessas pessoas que estão aqui e que mais para frente irão testemunhar também. Meu Deus, Deus poderoso e santo, visita a casa de cada um, Senhor. Derrama, meu Deus, um bálsamo nas feridas que ainda doem, Deus, porque o Senhor é aquele que ajuda a sarar, Deus, essas dores que às vezes vêm lá da infância e muitas que estão aqui, que vão estar na imersão. Sabemos, Senhor, que o Senhor vai estar lá também, porque é um projeto que começou aí no céu, Senhor. Deus, nos dá uma noite de paz e descanso na tua presença, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por todas que estão aqui. E, Meise, você falou, tem homem também, já não está mais aqui, mas no canal vai ter muitos, e tomara que os narcisistas também assistam, né, porque eles são os que mais precisam. Eu tenho chamado eles para imersão também. Seja feita a vontade do Senhor. É isso, gente. Deus abençoe.